assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvinte da Band News. E bom dia, Fernando, né? Não tô te gorando, não, mas é quase uma lei. Mais ou menos. Quase uma lei do trânsito. A gente comemora assim com essa estrada, no trânsito. Você fala, nossa, que maravilha que tá. Sendo um pouquinho, tá tudo parado e fala, pra que eu comemorei antes de chegar no meu destino, né? É quase uma lei de Newton aí, essa daí. De Murphy, no caso. Essa seria mais de Murphy, né, Brunão? Mas, Lucas, Bruno ouvinte, não tem como não falar da situação de Belo Horizonte, né? Eu fiquei pensando até na entrevista que o prefeito deu pra gente, que a gente exibiu ontem, né? Ele concedeu a entrevista na terça-feira, a gente exibiu essa entrevista aqui na Band News ontem com o prefeito de Fuad Noma, prefeito de Belo Horizonte, falando de obras que vem sendo feitas pela chuva, para conter a chuva, e dessa proposta de BH, a cidade mais feliz e tal, e aí você vê o temporal caiu ontem à noite, logicamente esse temporal não é culpa do prefeito, é a questão das mudanças climáticas que a gente tem tanto falado, né? E estão extremas, já são uma constante agora todo verão, e choveu muito ontem à noite. Mas a cidade é impressionante como não tivemos ainda registro de grandes, né, problemas, assim, eu digo deslizamento de terras, essa coisa toda. Mas é um risco, gente. Eu fiz a idiotice ontem, eu estava na serra e desloquei para o Sagrada Família na hora do temporal. É assim, você fica com uma insegurança durante todo o tempo, porque as ruas inundam rapidamente. Quando eu cheguei na Silviano Brandão ali, aquele trecho que tem um pontilhão ali perto do metrô, onde passa o trem em cima, historicamente alagado, e realmente estava muito alagado, aquele tanto de lixo, os carros voltando na pista contrária. É um cenário assim, é um pré-pânico, né? Porque logicamente não estava alagado ainda, mas você já fica naquela situação que você tem que tomar uma decisão imediata, né? E logicamente virei o carro, peguei a pista na contramão, tive que voltar por toda a Andradas, que estava começando a ficar um pouco alagada também, para passar por dentro do bairro Santa Teresa. Mas é um problema, assim, eu não acho que é uma solução fácil, mas vendo hoje os reflexos da chuvarada de ontem aqui na cidade, asfalto já todo aberto, cidade cheia de buraco, árvores caídas, né? Problemas de casa inundadas, essa coisa toda. E o trânsito péssimo por toda a cidade, aí não só a questão da chuva, temos a questão também de greve e tal, paralisações, enfim, uma série de problemas. Acho que o prefeito, entendo a boa intenção dele, ele tem um jeito muito tranquilo e calmo de, né, falar e também acho que de agir, o que não é ruim, não é um defeito, mas também assim, não dá para ficar numa posição confortável comparando Belo Horizonte com outras cidades. Aqui tá, né? Em São Paulo tá pior, no Rio tá pior, em Recife tá pior, o fato é que tá muito ruim aqui a questão em Belo Horizonte. A gente acostumou, né? Por exemplo, aquela situação da Tereza Cristina, aquela imagem, toda chuva a gente vê, né? Inundando e depois enche, depois transborda ali e fica inviável. Aquela imagem é assustadora, ela já virou, parece parte do nosso cotidiano, né? A gente nem mais impressiona tanto. É uma situação que tem que ser resolvida juntamente com a Prefeitura de Contagem, juntamente com o governo do estado, mas a gente fala das obras, elas não acontecem, elas não saem do papel, são obras demoradas, que enfrentam uma série de burocracia e o executivo não consegue executá-las a tempo. A minha impressão, e acho que queria até ouvir nosso ouvinte também, é que chega tudo muito atrasado, né? Quando essa obra ficar pronta, provavelmente o cenário de chuva já vai estar pior, já não vai dar conta. Também a questão de trânsito, mais carros, enfim, é uma série de problemas. E eu não sei, acho que a cidade ainda está suportando. Mas a gente vendo essas chuvas, eu não quero ser pessimista nem nada, mas a gente fica com aquela impressão que a qualquer momento vai acontecer uma coisa muito ruim. Porque a cidade parece estar no seu limite, parece não, está no seu limite, seja de ocupação de terrenos, seja essa questão da capacidade de drenagem de água, o trânsito. Então, assim, a gente fica muito pessimista. E ontem, no meio daquele temporal dirigindo aí, a estupidez foi minha de sair de casa durante esse horário, mas você fica com aquele sentimento assim que não está acontecendo, né? Ainda bem, uma grande tragédia de Belo Horizonte nos últimos tempos, mas assim, a impressão é porque é por muito pouco, né? Que é uma questão quase que de sorte e que se não vai acontecer agora, daqui a pouco vai acontecer, justamente porque as obras não conseguem responder na mesma velocidade, por exemplo, dessas mudanças climáticas que a gente vem comentando aqui, né? Um aumento do número de carros, ocupação irregular do solo, os prédios, a capacidade de drenagem da cidade diminuída,
tudo isso, a gente não vê uma resposta para isso, né? A gente não vê medidas efetivas, não vê obras, não vê planos, projetos, enfim, a gente vê muito pouca coisa, né? É quase que só contenção de danos, né? Quase que só redução de danos. É como aquela política muito comum, né? Na questão do combate às drogas, né? De redução de danos, parece um pouco que é a política pública adotada aqui em Belo Horizonte, eu vou dizer também em outros grandes centros urbanos, né? Quase já admitimos que não tem como, parece que já admitimos que não há o que fazer e ficamos apenas remediando, né? Tapando ali o sol com a peneira, mas a qualquer momento a impressão que me dá é que teremos um problema muito maior e muito mais grave. Confesso também que acho que não há uma solução fácil, senão já teria sido tomada, né? Não é uma solução fácil nem imediata, mas também há muita morosidade, né? Eu acho que era a hora, talvez, de um comitê como fizemos lá a prefeitura fez durante a Covid, né? Chamou professores, médicos e criou um comitê de enfrentamento da Covid. Talvez era hora de um comitê permanente aí de enfrentamento a essa crise climática diante da cidade, né? Como que a cidade pode responder da melhor forma possível a essa mudança aí do clima porque choveu muito, é um fato, choveu demais ontem mesmo, né? Mas como que a cidade pode responder a curto e médio prazo, né? Porque esses projetos que a gente vê são todos de longo prazo. E aí eu acho que tinha que ter esse comitê, seminários promovidos pelo poder público, né? E comitê dentro da prefeitura mesmo, professor do FMG, PUC, Fundação Getúlio Vargas, especialistas de todas as áreas, diversas áreas, Fundação Dom Cabral, para se pensar, né? O que fazer a curto e médio prazo antes que se torne uma cidade completamente inviável. Já está próximo disso, né? A gente tem a impressão que a gente já está ali com o copo quase transbordando, né? Então acho que tem que tomar essa medida rápida para a gente ter o mínimo de qualidade de vida em Belo Horizonte. Aí eu estou falando dessa questão das chuvas, questão do trânsito, a questão da urbanização, de meio ambiente, de saúde, enfim. Acho que mais essa questão que sempre, porque a chuva não é só mais agora no período do verão, né? Outros períodos de chuva ao longo do ano, chuva extrema, a gente sofre da mesma forma. Então acho que está na hora desse comitê aí para repensar como a cidade se porta, se posiciona diante dessas mudanças climáticas extremas e muito rápidas que a gente vem vivenciando e assustadoras, né? Assustadoras. Agora vamos ver como é que vai ficar os próximos dias, né? Tem até a questão do carnaval. Aí o pessoal está preocupado, os foliões preocupados, mas eu acho que é uma preocupação até muito maior sobre como a cidade vai suportar essa questão do aumento, por exemplo, das chuvas. É isso, Lucas, Bruno.